Bom dia, gente. Eu estou aqui hoje com o Dr. Ricardo Tedesco, que é ginecologista, é obstetra aqui na cidade e ele é livre docente da Unicamp e é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. É um grande prazer estar com o Ricardo aqui. Vocês sabem do meu engajamento com relação ao câncer de mama por conta da minha própria experiência com câncer de mama. E hoje, aliás, é um dia muito especial, porque há exatos 7 anos atrás, nesse mesmo dia, 14 de outubro, eu fiz a minha primeira químio. Com muito medo, com muita angústia, mas eu estou aqui como prova viva de que câncer de mama tem cura. E a gente está aqui com o intuito só de falar para as mulheres, né, Ricardo, ajudá-las a se cuidar e entender como as coisas funcionam. E hoje o Dr. Ricardo, como obstetra, ele está aqui para falar exatamente sobre grávidas e o câncer de mama. Certo, Dr. Ricardo? Super obrigada pela presença. A gente vai começar a falar sobre o assunto então, tá bom? Bom, quero inicialmente agradecer essa oportunidade de falar sobre esse assunto nesse mês que é tão importante, tão relevante, né, de conscientização para as mulheres. E eu preciso te parabenizar pela sua iniciativa, né, que é muito importante, dessa forma que a gente realmente dissemina, né, essa ideia, e com isso a gente consegue uma ação realmente preventiva e curativa, né, em relação a essa condição clínica que é extremamente prevalente, mas que pode, né, quando evidenciada no momento oportuno, como você mesma acabou de colocar e você mesma é a prova viva disso, pode ter uma evolução completamente satisfatória. Sim. Mas a pergunta então, doutor Ricardo, né, que não quer calar é: a grávida pode ter câncer de mama? Bom, a gente tem que pensar assim. Para ocorrer o câncer de mama, o que é necessário é a mama, né? Então, uma prova disso é que homem pode ter câncer de mama. Sim. Homem tem mama. Dessa forma, a grávida, como tem mama, também pode ter câncer de mama. Felizmente, isso não é um evento comum, né? Uma vez que, se a gente pensar que a faixa etária onde o câncer de mama ocorre com maior prevalência não coincide com a faixa etária em que a mulher tem a sua vida reprodutiva, dá para entender, fica compreensível que não é um evento muito comum. No entanto, isso não minimiza o problema, porque existem alguns dados que a gente deve levar em consideração, que são extremamente importantes. Primeiro, prevalência global, né, no mundo inteiro, o que se considera como prevalência para câncer de mama na gestação. Isso é medido em relação ao número de partos. Então, se a gente considerar para cada 100.000 partos que você tem em determinado local, você tem entre 15 a 35 mulheres que vão desenvolver o câncer de mama, seja no período gestacional, quer dizer, no momento em que ela engravida até o parto, seja, aí se considera também o primeiro ano após o parto, que é o período em que normalmente ela amamenta. Então, se a gente considerar o período da gestação mais esse um ano após o parto, a gente vai encontrar entre 15 a 35 mulheres em cada 100.000 partos, em cada 100 nascimentos, tendo manifestado o câncer de mama na gestação. Então, quer dizer, é uma coisa que existe. Sim. Mas tem também algumas coisas que são importantes. Se a gente considerar o câncer na mulher jovem, na mulher com menos de 30 anos, vamos separar só as mulheres com menos de 30 anos, 20% dessas mulheres são grávidas. 20% das mulheres que têm câncer numa idade jovem são grávidas, né? E um outro dado relevante é que tem acontecido? A mulher tem protelado a gestação, né, engravidado com mais idade. Então, hoje, assim, a gravidez planejada no Brasil, ela ocorre com mais frequência após os 30 anos do que antes dos 30 anos. A mulher que planeja a gravidez, não que engravida sem planejamento, ocorre com mais frequência depois dos 30 anos. Como eu disse, o câncer de mama ocorre com mais prevalência na mulher numa faixa etária mais elevada, então está havendo uma
coincidência. Uma justa posição, né? Exatamente, né? no momento em que ela engravida e no momento que o câncer de mama ocorre com mais prevalência. Então, o câncer de mama na gestação tem ocorrido com mais prevalência. Isso é, assim, importante, né, a gente ressaltar, porque muitas vezes a gente pensa, né, como leigo, que as grávidas estão imunes, né, e como você falou, para ter câncer de mama basta ter mama, né, então, e no caso, Ricardo, como é que a gente diferencia, qual que é o diagnóstico diferencial? Porque normalmente a grávida está cheia de nódulos, cheia de, né, por conta da lactação e tudo mais. Como é que se faz o diagnóstico diferencial? Além de se autoconhecer, né, porque a gente tem, assim, uma pessoa esclarecida, uma mulher esclarecida, ela se autoconhece, ela sabe que pode ser que tenha coisas diferentes acontecendo no corpo dela e na mama também. Agora, como médico, o que você pode dizer para essas mulheres? O que ela tem que prestar atenção? Exatamente. Você passou por essa experiência e também passou por a experiência de ser mãe. Sim. Né? E você sabe que uma mulher que planeja uma gravidez durante a gestação, a primeira coisa que passa, o maior medo que ela tem, né, a maior preocupação de toda grávida, é, claro, com a saúde dos bebês. Né? Se existe alguma malformação, se eles estão crescendo direito, né? Se ela está fazendo alguma coisa que possa eventualmente prejudicar o desenvolvimento dos bebês. Então, sempre a preocupação da mãe é com os bebês. O foco é no bebê, né? Lógico. Mas também ela pode se preocupar com eventualmente desenvolver alguma complicação clínica para ela. Ela pode se preocupar em eventualmente aumentar muito o peso. Ela pode se preocupar com questões estéticas, se ela eventualmente vai ter estrias. Tudo isso é importante, né? A mulher passa por isso. Agora, o que uma grávida não vai pensar jamais é que ela pode ter um câncer de mama. Isso não passa na cabeça de uma grávida. E realmente, lógico, ela está num momento extremamente feliz, saudável da vida dela, ela é jovem, né? Por que ela vai pensar num câncer de mama? Então esse é o primeiro problema, né? Da gente achar que não, estou grávida, agora estou aumentando, não vou ter câncer de mama agora, né? E entender que não, sim, você pode ter na gestação e pode ter amamentando, né? Então esse é o primeiro problema a dificultar o diagnóstico. Além disso, né, além dessa falta de conhecimento, pensar que isso pode acontecer, sem dúvida, na gestação e principalmente na alimentação, a mama ela está extremamente modificada, ela está plena, porque é no momento em que ela exerce, vamos dizer assim, do ponto de vista fisiológico, né, do ponto de vista funcional, é o momento em que a mama exerce a sua principal função, que é a da lactação, né? Então, lógico, ela está muito estimulada, ela está muito hipertrofiada, ela está crescida, né? Ela fica retém muito líquido, ela fica entumecida, né? Entumecida, exatamente. E isso, claro, que pode dificultar a percepção e a identificação, o reconhecimento de uma eventual lesão na mulher. Então, o próprio fato da mama estar mais volumosa, como você colocou, entumecida, ela está encharcada, isso por si só já pode ser motivo suficiente para que, eventualmente, um nódulo que ela conseguiria palpar numa outra condição, não de gravidez e lactação, nesse momento ela não consiga identificar. Mas, além disso, o que acontece? É muito frequente, né, principalmente nas fases iniciais da lactação, ela tem uma produção maior do que a demanda, ela produz mais leite do que, na verdade, o neném precisa. E, não infrequentemente, esse leite ele pode ficar armazenado nos ductos e ele forma verdadeiros cistos, ele forma verdadeiros caroços, né? Que você, pela palpação, você sente como um nódulo, como um caroço na mama, né? E qual é a primeira orientação? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Sempre, isso é leite. É o seu leite que está, como se diz, né? Normalmente está empedrado, o seu leite está empedrado e é por isso que você está com esses pontos. E a primeira coisa que a mulher pensa, e de fato é a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque é a coisa mais comum. No entanto, é muito importante então que a mulher fique atenta a algum sinal. Primeiro, ela tem que perceber, depois que ela esvazia a mama, ao final de uma mamada, ou se ela fez uma ordenha, mas quando a mama está mais vazia, está mais murchinha, não está entumecida, aquela imagem, aquela percepção do nódulo se mantém, ela continua.
Então isso deve chamar atenção, né? Porque se era o leite que estava cheio, se eu esvaziei a mama, em geral, aquela formação nodular deveria ter sumido, chama né? de galactocele, em geral é para sumir. Então esse é o primeiro dado que deve chamar atenção. Em segundo lugar, se essa percepção de nódulos ela se estende por um período prolongado. E esse período prolongado, que deve ser assim, um alerta, é mais de 2 semanas. Então, poxa vida, percebi. Vamos ver como é que fica depois da mamada. Olha, eu acho que está igual. Vamos dar mais uns dias para ver se isso desaparece. Eu posso, durante o banho, morno, fazer uma massagem para tentar dissolver essa galactocele, né? Desmanchar e com isso o leite sair, essa imagem desaparecer. Mas não, estou fazendo isso, faço essa massagem e esse nódulo persiste. Persistiu mais que 2 semanas, ela deve procurar o atendimento. Não precisa ficar apavorada, porque mesmo sendo uma lesão formada por leite ou outras lesões benignas, às vezes ela pode se estender. Então não é necessariamente o fato de essa lesão se manter por mais de 2 semanas que ela tem um câncer. Não é isso. Porém, ela não deve tratar isso com um total descaso e achar que não, é leite e acabou. Se persistiu, ela tem que procurar uma assistência. Então tudo isso faz com que, de um modo geral, o reconhecimento do câncer de mama na gestação e no pós-parto, ele seja retardado, ele seja mais demorado, né? E isso é um problema, porque a gente sabe que o nosso grande trunfo frente ao câncer de mama é o diagnóstico precoce. Sim. Quanto mais cedo a gente identificar, melhor é o tratamento e maiores são as chances de cura. Por isso que existem esses programas de rastreamento. O que é rastreamento? É procurar nas pessoas que não têm sintomas, as pessoas que não estão doentes, procurar a doença nessas pessoas. Isso que é um rastreamento, é uma busca ativa, é não esperar a doença se manifestar para o paciente buscar ajuda, né? Então, esse processo de identificação precoce, ele fica um pouco prejudicado nesse momento justamente por essas situações que eu coloquei, né? Em média, né, como eu disse, o que a literatura coloca, o diagnóstico de câncer de mama na gestação ele é retardado em 2 meses, né? Que em alguns casos isso pode ser muito relevante. Fatal, né? Exatamente. E aí no caso, ela esperou o período, aí ela viu que aquilo não desapareceu, ela vai te procurar. Além do exame de palpação, o exame manual que você faz, que a gente tem que ir ao médico para fazer, o que mais que é solicitado? Ela pode fazer mamografia, estando amamentando, por exemplo, ou estando com as mamas cheias de leite? Como é que funciona isso? Eu queria entender também, acho que as pessoas também gostariam de entender. É muito importante, né? Então, uma vez que você percebeu um nódulo, né, que, como eu disse, se mantém após a mamada e que persiste aí por mais de 2 semanas, procurou ajuda médica. Então, o médico, pelo exame clínico, ele já tem condições de fazer uma avaliação e de fazer uma triagem, para dizer, não, isso é mais preocupante, isso é mais tranquilo. Existem algumas características clínicas, como a consistência, como o fato de ele estar aderido aos planos profundos, como a superfície, se é regular ou se é irregular, se existe ou não existe retração da pele ou alteração da pele adjacente. Então existem alguns sinais clínicos que permitem, né, ao ginecologista, ao mastologista, já ter uma percepção da possibilidade, do potencial de risco que a nódulo apresenta. E aí, sim, os exames que são exames de imagem, que são subsidiários, podem e devem ser feitos tanto na gestação quanto na amamentação. Então essa é uma pergunta bastante interessante, né? Eu estou grávida, eu sei que a radiação pode eventualmente comprometer, levar a algum tipo de malformação para o meu filho. Eu sei que a mamografia utiliza a radiação ionizante. E aí, como é que faz? Eu estou com uma imagem suspeita, preciso dar uma mamografia, mas vou fazer e vou prejudicar meu filho? Então, é muito importante as mulheres saberem que não, a mamografia tem uma quantidade baixíssima de radiação ionizante. Portanto, não há problema em se realizar a mamografia tanto na gestação quanto no período de amamentação. Não há problema. Eu né? acho, tá. E, claro, para quem avalia,
né, a imagem, né, para o especialista que avalia a imagem, sim, algumas coisas têm que ser levadas em consideração, justamente pelo fato da mama estar hipertrofiada, ela está encharcada, ela está entumecida, isso compromete a sensibilidade do exame. Sim. Né? Então, lógico, se eu puder avaliar uma mamografia num período em que a mama não está cheia de leite, é melhor, mas isso não quer dizer que eu não possa usar a mamografia como um recurso diagnóstico para identificar uma lesão inicial. Da mesma forma, a ultrassonografia, né? Então não tem radiação nenhuma ionizante, e a ressonância magnética é um importante aliado para esse diagnóstico, ela tem uma alta sensibilidade, também não tem radiação ionizante, e ela auxilia muito, né, o diagnóstico também inicial das lesões que podem ser malignas na mama. Então, grávidas ou quem está amamentando tem que fazer exame se tiver alguma coisa suspeita, certo? É super importante. Vai até o médico e faça os exames que ele te pedir. Não tem perigo para o bebê, certo? Sem dúvida. Agora, partindo para uma coisa mais chata, né? Que é, vamos dizer que a nossa gravidinha esteja com câncer de mama. Aí como que acontece, doutor? No meu caso, eu tive que fazer quimioterapia, radioterapia e tudo mais. A grávida pode fazer isso? Ela vai ter que fazer, se o caso dela, se o oncologista dela disser tem que fazer quimioterapia. E daí, como é que fica tudo isso? Muito importante isso. Então, primeiro é saber o seguinte, que a gestação, ela em geral não muda o prognóstico da doença. Ou seja, a gestação não piora a chance de cura. Né? Então não é achar que então porque eu tive um câncer e eu estou grávida, esse câncer vai ser pior. Não, a gravidez não piora, não agrava a condição daquele tumor. Mas também não melhora, né? Então tem que fazer tudo, né? Claro, lógico que não, né? Mas saber que ela tem, como se ela não tivesse grávida, a mesma chance de cura, né? Sim. E dessa forma, então, ela deve entender que é importante ela tratar e tratar no início, porque isso garante uma chance enorme de cura, mais de 90%. Se ela identificar na fase inicial, ela fica absolutamente curada, né? O tratamento do câncer de mama na gestação, ele é muito parecido com a mulher não grávida, com algumas peculiaridades. Fundamentalmente, quando a gente pensa em tratar um tumor maligno, a gente lança a mão de 3 instrumentos, 3 armas, né? Então é o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, o tratamento radioterápico. O tratamento cirúrgico pode ser feito na gestação? Pode, sem nenhum problema. Em qualquer momento da gestação ou em qualquer momento da amamentação. Então cirurgia posso fazer tranquilo. Né? Tratamento quimioterápico posso fazer durante a gestação? Posso, respeitando-se alguns preceitos. Primeiro, eu evito o primeiro trimestre de gestação. Por quê? Porque o primeiro trimestre é o período que a gente chama de organogênese ou de embriogênese, que é a fase de formação do embrião. Então a gente não expõe o embrião nesse momento crítico, né, da sua formação a essas substâncias químicas, né, que podem exercer algum efeito nocivo, né, e levar a uma malformação do feto. Então o primeiro trimestre se evita. No segundo e terceiro trimestre pode ser feita a quimioterapia, com algumas ressalvas também de alguns quimioterápicos não podem ser utilizados. Isso não quer dizer que o tratamento ele perca a eficácia, porque a gente tem a possibilidade de lançar mão de outros quimioterápicos que são igualmente eficazes e que não são teratogênicos, ou seja, que não levam ao risco de malformação no feto. Né? Então, posso fazer cirurgia? Posso. Posso fazer quimioterapia? Posso. Respeitando o primeiro trimestre, não faço o primeiro trimestre, e respeitando algumas drogas que o quimioterapeuta sabe como fazer. O que eu não posso fazer na gestação é a radioterapia. A radioterapia eu não posso fazer, porque daí, ao contrário da mamografia, onde a radiação ionizante é insignificante e não leva ao risco do feto, a radioterapia não. Essa tem uma grande quantidade de radiação ionizante e essa sim pode ter um efeito mutagênico no feto, ou seja, levar alguma malformação para o feto. Então essa é postergada para o momento pós-parto. Então se espera o parto, normalmente se antecipa um pouco o parto, né? Com o intuito de poder se instituir um tratamento mais precocemente possível, né? E
e aí se faz a radioterapia e o tratamento fica completo da mesma forma e a mesma chance de cura, como eu disse, não se muda o prognóstico porque ela está grávida, né? Isso é muito importante. Uma outra questão também relevante é que, ao contrário do que muitas mulheres pensam, né? Bom, estou grávida e agora estou com câncer de mama, eu vou ter que escolher. Ou eu interrompo a gestação e o meu filho então é que perde a vida, ou a gravidez vai prosseguir, eu salvo meu filho, mas ele vai ficar sem mãe, porque eu vou perder a vida, né? Isso é errado, né? Esse é um pensamento equivocado, né? Não há necessidade de se interromper a gestação, isso não se faz mais hoje em dia, isso é coisa do passado. Não se interrompe mais a gestação pelo fato do diagnóstico do câncer de mama, como também não se protela o tratamento, não se adia o tratamento pela presença da gestação. Isso quer dizer, mãe e filhos podem sair desse processo saudáveis, absolutamente saudáveis, a mãe com saúde para poder cuidar desse filho aí, né, a vida toda, e sem sequelas, sem malformações, então isso é extremamente importante, né? Não é essa coisa de que eu tenho que escolher como era isso no passado. É uma escolha, né? Eu prefiro então eu sacrificar a minha saúde, mas para o meu filho poder sair. Não é essa a ideia, isso é errado, isso é ultrapassado. E para o bebê, né, de uma mãe que faz quimioterapia, existe, você sabe, tem algum dado falando de, se tem um percentual de que o bebê é prejudicado por todo esse tratamento, ou normalmente é benéfico, eu digo assim, praticamente não há esse problema para os bebês? Então, olha, em obstetrícia a gente tem um problema, que tudo que você tem de conhecimento, né, com a grávida, sempre é olhando para trás, sempre é olhando o passado. São estudos sempre que a gente diz que são retrospectivos. Claro, eu não posso chegar para uma grávida, vou imaginar agora na época do Covid, que nós estamos, né, vivenciando a questão das vacinas, a gente convida voluntários a participar da testagem da vacina. Então você pode dizer, eu concordo em participar, eu quero assinar um contrato, eu estou ciente de tudo isso, eu posso. Agora, você pode dizer por você, mas você não pode dizer pelo seu filho. Ele é um ser humano do ponto de vista legal, inclusive, né? E você não tem esse direito, apesar de ser mãe, né? E ele está dentro do seu útero, você não tem esse direito de expor o seu filho a um risco. Então, isso quer dizer o seguinte, que as coisas que são conhecidas, o conhecimento que existe em obstetrícia, sempre como eu falei, olhando para trás. Se usou, e aí vamos ver o que aconteceu. Se usou, não foi um teste. Sim. Se usou inadvertidamente, a mulher não sabia que estava grávida e aí fez o tratamento quimioterápico. Vamos olhar, ver se teve algum problema. E dessa forma é que se foi descobrindo, não, isso não pode usar. Não, isso tem esse risco pro feto. E aí com isso foi se selecionando. Não, olha, você vê, teve 20 mulheres que usaram em determinado hospital e não apresentaram nenhum risco para o feto. Então dessa forma é que vai se chegando, né, ao que se considera o ideal, é você usar uma droga que seja eficaz no tratamento e que ao mesmo tempo não coloque o feto em risco, né? Claro, a situação ideal seria essa, né? Infelizmente, medicina não é uma ciência exata, não é uma ciência de sempre ou nunca, ou de 100% ou de 0%, assim como é a odontologia. Não dá para ter essa dicotomia, como é a odontologia, né? Então, claro que isso não é assim uma coisa preto no branco, mas, de um modo geral, a gente tem já uma quantidade de conhecimento suficiente para saber o que pode ser feito e utilizado com segurança. O importante é que, assim, é uma situação que a gente não pede, a gente não escolhe, né? Claro. E acontece, e a gente tem que saber, bom, acontece, a gente tem que tratar. E a gente tem que entender que a gente tem armas potentes e seguras para tratar. E sair bem, mãe e feto saírem bem dessa situação. Exato, então não há mais essa coisa da escolha, né? Ou fica o meu filho ou fico eu, né? Amém, né? Ainda bem que é assim, né? É possível tratar. E aí, doutor Ricardo, só para a gente conseguir, acho que finalizar, assim, bem e com bastante informação super relevante, como todas as que você já passou para gente, né, para mim inclusive,
recomendações gerais. Então, eu acho que eu entendi, mas eu vou deixar com você. Para essas gravidinhas, para essas mães que estão amamentando, faz um resumo para elas. O que elas têm que fazer? Grávida, tá com, sei lá, não está se examinando direito. Primeira coisa é tomar conta dela mesma, além do bebê. Acho que essa é a primeira. Agora as outras eu vou deixar com você. Eu não gostaria também de deixar de falar que uma dúvida, né? Eu tive um câncer de mama, descobri na gestação, estou fazendo quimioterapia ou fazer radioterapia, eu posso amamentar? Essa é uma pergunta, né? Eu posso continuar amamentando? Então a resposta para isso é assim, via de regra, não. Via de regra, não. Por quê? A razão é o seguinte, quando a mulher amamenta, existe um aumento muito expressivo de um hormônio que é chamado prolactina. Prolactina, como o nome quer dizer, prolacte, pelo leite, né? Então é um hormônio que age na mama, fazendo com que as células, no processo, né, aí chama de galactopoiese, essas células passem a sintetizar o leite materno, né? E essa prolactina, então, ela leva a uma proliferação celular, né? Então a gente diz que ela é muito mitogênica, ela leva a muitas mitoses, né? Que são divisões celulares, e o que não é nada bom para o tumor, né? Porque as células tumorais também são estimuladas pela prolactina. E aí com isso você poderia ter uma evolução diferente do tumor. Então, normalmente a lactação ela é inibida, né? Isso é realmente uma grande perda, mas não compromete, como eu disse, a chance de cura, o prognóstico, né, dessa doença, e nem tampouco também compromete a relação que a mãe vai ter com esse bebê, uma vez que existem várias outras situações, né? Para citar aqui um exemplo que hoje é muito comum, mulher que faz cirurgia plástica, né? Algumas delas não conseguem amamentar. Depende da cicatrização, depende do volume da mama, né? E por nem ser uma doença, né? Então isso, lógico, não vai comprometer em nada a relação afetiva que essa mãe vai ter com essa criança nos primeiros meses de vida. Em alguns casos, né, onde assim, o tumor, dependendo do tipo histológico, é um tumor que é menos agressivo e que não necessita tratamento quimioterápico, eventualmente pode ser permitida a amamentação, mas de um modo geral ela é suprimida. O que eu gostaria de deixar de mensagem não é uma coisa para assustar o pessimista, muito pelo contrário, né? É para ficar feliz mesmo com esse momento, que é um momento extremamente especial, né? Eu tenho, graças a Deus, o privilégio na minha profissão de lidar, né, com essa situação, né, de momentos de maior felicidade na vida dos casais, especialmente da mulher, né? E é para continuar curtindo isso de maneira extremamente natural, né? E não viver com esse medo, com esse fantasma. Será que então agora porque eu palpei um câncer, eu ouvi lá o Dr. Tedesco falar que isso pode ser câncer? Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é entender que, poxa, alguma coisa que você notou de diferente, não precisa ficar desesperada, tem um pouquinho de atenção, né? E se você vê que está persistindo, poxa, que não desaparece, que tem alguma diferença ali, procure a ajuda médica, né? Na imensa maioria das vezes não vai ser nada. Mas se for, você tem que saber que você tem enorme chance de tratar, né? E que essa chance é proporcional ao tempo em que você, inversamente proporcional ao tempo que você demora para buscar ajuda. Quer dizer, se você demorar, se você ficar com esse receio, a tua chance daí vai diminuindo. Então, se você tem dúvida, procure, né, o profissional. E também eu acho que é muito importante o seguinte, a mulher entender que quando ela está amamentando, ela continua mulher, continua com a necessidade dos mesmos cuidados que ela tem que ter. E não é achar então, porque agora eu estou cuidando da minha prole, eu posso me descuidar, né? Então eu vou citar um exemplo. Imagina então uma família em que a mãe teve câncer de mama, as tias tiveram câncer de mama, a irmã teve um câncer de mama, e essa mulher então, obviamente, tem geneticamente uma possibilidade maior de ter câncer de mama. Então, imaginando que ela amamente 2 anos, como é o ideal, né, como é o recomendado pelo Colégio Brasileiro de Pediatria, ela então, nesses 2 anos,
Se ela esquecer que ela pode ter câncer de mama, ela não vai fazer rastreamento. Ou ela vai achar que eu não posso fazer mamografia porque eu estou aumentando, ou eu não posso fazer ultrassom porque eu estou aumentando. Isso que não pode fazer, não pode se descuidar, né? Todas as mulheres, têm que continuar preservando a sua saúde, mantendo o rastreamento, e essa é a razão, então, da gente ter esse mês no mundo todo, né? Outubro Rosa. Outubro Rosa, né? Para enfatizar isso, né? E, então, a nossa intenção aqui é mostrar que você, que também está amamentando, tem que continuar dando atenção para isso. Não é achar que porque está amamentando está protegida. A amamentação não protege. Protege sim, ao longo da sua vida, sem dúvida. Mas naquele momento em que você está amamentando, você não está protegida. Você não está alheia à possibilidade de ter um câncer de mama. Então, não se descuide, não deixe de fazer a prevenção. Bom, eu acho que ficou super claro, né? Que o mais importante é a gente se cuidar, independente de estar cuidando dos bebês. Eu tive gêmeos, era uma loucura, mas a gente continua mulher, como o doutor acabou de falar, e eu acho que prevenção é tudo. E aqui, pra gente encerrar bonitinho, eu queria dizer que assim, o mais importante de tudo isso é que quando é diagnosticado precocemente, quando a gente se cuida, quando tudo é cuidado direitinho, a sobrevida, né? E é grande a taxa de sobrevida. Eu tô aqui como prova disso, o Dr. Tedesco acompanhou todo o meu processo e eu tenho muita gratidão por estar aqui e podendo compartilhar informações tão importantes como a que o doutor trouxe pra gente agora. Ricardo, super gratidão por você ter estado aqui com a gente e ter fornecido tantas informações tão relevantes. O objetivo aqui é só compartilhar tudo que a gente pode para que cada vez mais as mulheres saibam mais e se cuidem mais, para o Outubro Rosa fazer sentido, não é mesmo? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, Lu. Muito obrigado. Obrigada a você. Beijo a todos, gente.